Caro presidente, se estiver havendo alguma dúvida sobre as inscrições, eu posso vir na hora da liderança. Consulto a mesa, se há alguma dúvida, eu posso deixar a tribuna e vir o orador inscrito e depois ocupar a tribuna pela liderança, se houver algum problema. É que, regimentalmente, os líderes têm a preferência, senador. O líder tem preferência? É. Então, agradeço a informação de você. Não quero criar nenhum constrangimento à presidência da mesa. Senhoras e senhores senadores, essa semana foi marcada e tomada pela discussão e debate sobre as mobilizações das ruas e também sobre quais são as demandas da sociedade. Não esgotamos o assunto porque ainda temos um longo caminho até atendermos a maior parte dessas demandas. E isso é um esforço coletivo de todos os parlamentares e do próprio Poder Executivo. E hoje queria abordar que a ciência e as modernas tecnologias devem sempre servir à população e não o contrário. Quando as redes sociais são usadas para estimular manifestações pacíficas, como a maioria das programadas nas últimas semanas, estamos, sim, exercitando a democracia e servindo aos interesses sociais e, sobretudo, democráticos. Ao serem usadas para preservar a segurança e a vida das pessoas, como é o caso de muitos veículos aéreos não tripulados, as ferramentas inovadoras também se tornam necessárias. Por isso, senhoras e senhores senadores, defendo a regulamentação dos veículos aéreos não tripulados em nosso país para uso civil, comercial e também militar, sobretudo militar. Os também chamados de drones são pequenas aeronaves com câmeras e filmadoras que permitem acessar lugares com maior segurança e gerar dados e informações que assegurem ao seu usuário um serviço de qualidade. No noticiário internacional, essas aeronaves são muitas vezes vistas como ameaças e vinculadas a situações de guerra e conflitos. Por isso, precisamos de um marco legal abrangente e com regras bem claras e objetivas sobre o uso dessa ferramenta tecnológica em nosso país para uso civil e militar, mas dentro de regras extremamente claras e transparentes. A primeira autorização para um drone civil privado operar no nosso país foi concedida há um mês em São José dos Campos pela Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC. É ela que tem a responsabilidade legal para instruir e criar a legislação e a regulamentação para o serviço dessas aeronaves aéreas não tripuladas. No caso específico da autorização concedida, é um documento chamado Certificado de Autorização de Voo Experimental, que permite o voo desde que seja feito com prévia notificação à aeronáutica. Ainda assim, não há um marco legal sobre essa importante ferramenta tecnológica. Esta Casa precisa avançar sempre sobre este tema e pensar muito sobre essa utilização, mas, sobretudo, a regulamentação. Redes de restaurantes do Reino Unido já testam no cotidiano esses pequenos modelos voadores. Em Londres, esses equipamentos são usados também para entregar sushis, que é um prato japonês, nas mesas dos clientes. A comida sai das cozinhas em aparelhos com 4 hélices e podem ser controlados por tablets via conexão Wi-Fi à internet sem fio. É uma realidade bem diferente aqui no nosso país. Considerando a velocidade dos avanços tecnológicos, creio que no médio prazo essas inovações no campo gastronômico também poderão estar por aqui. Funcionou assim com os celulares e as TVs digitais. Além disso, se trata de um tema de defesa nacional relativo ao espaço aéreo brasileiro
que nós precisamos tratar com muita cautela, mas que ciência e tecnologia é um assunto de segurança nacional e precisamos, portanto, ter atenção redobrada. Na semana passada, inclusive, a Comissão de Relações Exteriores desta Casa ouviu especialistas no assunto durante uma audiência pública requerida por mim e pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. Nessa reunião ficou evidente que os drones têm se popularizado no mundo inteiro por causa do baixo custo e das inúmeras aplicações. Além do uso da segurança pública, esses objetos podem ser aplicados também na avaliação de catástrofes, controle e fiscalização do espaço aéreo e do território federal, monitoramento ambiental, de trânsito e patrimonial. O delegado da Polícia Federal, Wellington Soares Gonçalves, que participou do debate aqui no Senado, informou que os drones, também chamados de vantes, já foram usados de forma bem-sucedida pela corporação, sobretudo para a apreensão de drogas e criminosos, principalmente nas áreas de fronteira. Vejam aí que campo ilimitado há para a utilização dessas aeronaves aéreas não tripuladas. Atualmente, há 2 aeronaves não tripuladas em uso pela Polícia Federal, com autonomia de 30 horas de voo, capacidade para percorrer 3.000 quilômetros e antecipar informações aos policiais em operação. É importante lembrar que os profissionais da Polícia Federal que controlam as aeronaves têm certificação de piloto comercial e muitas horas de voo na aviação comercial. O coordenador do Comitê de Vantes da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, Antônio Castro, que também participou da audiência pública, defendeu a regulamentação como forma de as indústrias expandirem os negócios e o desenvolvimento do mercado comercial. É, portanto, uma oportunidade de profissionalizar o setor e ampliar as opções no mercado de trabalho nacional para os profissionais ligados à aviação. Pesquisas do setor apontam que o uso dos drones na agricultura fez, em alguns casos, a produção de cana-de-açúcar aumentar em 20%. Regulamentar, portanto, o uso das aeronaves em faixas mais baixas que a aviação de passageiros é, por isso mesmo, uma necessidade. A expectativa é que as aeronaves possam ser permitidas para atuar em faixas mais baixas que as da aviação de passageiros. O representante do Estado-Maior da Aeronáutica, coronel aviador Paulo Ricardo Laux, outra contribuição relevante nesse debate, assegurou que, atualmente, o uso bélico desses modernos equipamentos só é permitido em estado de guerra, senador Paulo Paim. A utilização dos drones na cobertura jornalística também já é uma opção viável e também uma realidade. Pode ser uma oportunidade para algumas redações da imprensa brasileira iniciarem o debate sobre as melhores práticas para a utilização dessas aeronaves nas coberturas jornalísticas, principalmente aquelas mais arriscadas, como é o caso de conflitos ou em áreas de difícil acesso ou em áreas de catástrofe, como é no caso da Defesa Civil. Estados Unidos e Inglaterra têm legislações específicas para os drones ou veículos aéreos não tripulados. São regras específicas que limitam a altura de voo a 122 metros e a distância de segurança em relação a uma pessoa a 500 metros de distância. Na Austrália, os aparelhos que pesam menos de 2 quilos devem ser liberados pela legislação para voos com qualquer tipo de licença. Nos dias de hoje, o país exige $8.000, ou seja, R$17.500, para autorizar o uso do equipamento em território australiano. Thaís Gasparian é advogada especialista no assunto. Em artigo publicado recentemente no jornal Folha de São Paulo, ela cita as dificuldades para convencer a opinião pública sobre o uso seguro desses aviões. A utilização dos drones, obviamente, gera responsabilidades. Um acidente, como a queda da aeronave, pode causar estragos e danos tanto aos atingidos pelo objeto
quanto às empresas responsáveis por esse equipamento. Há mais de 1 milhão dessas inovações voando pelo mundo, inclusive no Brasil. Isso exige a atuação de profissionais, de empresas e a fiscalização das instituições públicas. Tratar da regulamentação dessas ferramentas tecnológicas com a participação desta Casa é ajudar na construção de um país mais desenvolvido, democrático e seguro. Aliás, senador Paulo Paim, estão no Rio Grande do Sul, na base aérea de Santa Maria, os 2 drones que foram importados de uma grande empresa de Israel e lá estão já prestando serviços com as devidas autorizações dos órgãos competentes. E eu queria aproveitar para registrar aqui também um agradecimento ao comandante do Exército, general Enzo Peri, bem como ao general Carlos Bolívar Gellner, que é o comandante do Comando Militar do Sul, que é em Santa Maria, juntamente com o comandante da 3ª Divisão do Exército, com base naquela cidade, coração do Rio Grande, general Mioto, recebeu a delegação de parlamentares, deputados e senadores de vários partidos, bem como de convidados especiais e especialistas na área de defesa do Senado Federal. É ali no coração do Rio Grande que se desenvolve o projeto Guarani. São viaturas blindadas com absorção de alta tecnologia pela indústria de defesa nacional, contando com apoio, inclusive, da academia, no caso, a Universidade Federal de Santa Maria. Tão importante quanto o projeto das novas famílias de blindados, merece registro a produção no Brasil do Falcão, um avançado modelo de drone, o veículo aéreo não tripulado, que eu estou mencionando agora, que tem padrão e desempenho e envolve uma parceria bem-sucedida entre a Avibras, a Embraer e uma empresa israelense. Esses projetos colocam o nosso país na lista de produtores de uma moderna e tecnológica indústria de defesa. Também queria registrar a visita à 5ª Divisão Militar e 5ª Divisão do Exército em Foz do Iguaçu, onde fomos recebidos, a comitiva oficial, pelo general Carbonell. Ali, ao visitar a usina binacional de Itaipu, senadora Ana Rita, que é uma dos orgulhos de nosso país, uma parceria entre o governo brasileiro e o governo do Paraguai, podemos constatar que essa grande estrutura necessita de um serviço de proteção e segurança. O Brasil é o único país que integra os BRICS, o grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não possui um sistema de proteção das suas estruturas terrestres. Por isso eu estou aqui na tribuna para defender este projeto das Forças Armadas, em particular do Exército, que é o sistema Proteger, que dá guarida e proteção, como fazem esses países, nossos parceiros nos BRICS, para proteger e dar segurança a esse patrimônio nacional. No caso de Itaipu, é um patrimônio binacional, de 2 países envolvidos. Essa proteção envolve, como eu disse, as instalações como refinarias, usinas hidrelétricas, que é o caso de Itaipu, termoelétricas, torres e linhas de transmissão, telecomunicações, gasodutos, portos e aeroportos. Vale lembrar, senador Ricardo Ferraz, que mais de 90% das estruturas estratégicas, no caso do Brasil, estão no continente e respondem por 56% da matriz energética que impacta sobre 92% do produto interno brasileiro de nosso país. Então, só esses dados já dão a dimensão da relevância de um projeto como esse, o Proteger, no sistema de proteção dessas redes. Uma falha, um apagão é impensável se nós tivermos um sistema eficiente. E agregar valor a isso é absorver tecnologia internacional para uma indústria de defesa, e o Brasil, que caminha para ser a 5ª potência mundial, economicamente falando, precisa também ter uma defesa à altura do seu tamanho e da sua grandeza. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Ricardo Ferraz, que preside a Comissão de Relações Exteriores desta Casa.
Senadora Ana Amélia, não apenas tratamos nessa comissão das relações exteriores, mas tratamos também do tema que Vossa Excelência traz para a tribuna e para o plenário, o tema da defesa nacional. Um tema da maior relevância, da maior importância estratégica para o nosso país. E aí ficamos a refletir. Um país com tantos desafios como o nosso, por que investir em defesa nacional? Quais são as relações e qual é o impacto desses investimentos no dia a dia das pessoas? E Vossa Excelência dá esse exemplo extraordinário do programa Proteger. Mas eu poderia adicionar a este programa o programa CISFRON, o programa de monitoramento das nossas fronteiras. O Brasil tem aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteiras secas. E nós sabemos que uma das grandes misérias humanas do nosso país da violência urbana, da epidemia, da escalada, enfim, da criminalidade está no consumo, no tráfico de armas, no tráfico de drogas, no consumo de drogas, portanto, desses crimes transnacionais. Essas drogas não são produzidas em nosso país. Essas drogas são produzidas ao longo da nossa fronteira. Portanto, um sistema de fronteira adequado, moderno, que possa oferecer resposta online é absolutamente necessário. E aí também o programa CISFRON, ele vem sofrendo com ausência de recursos. Quando lançado esse programa, foi lançado para ser alcançado em até 10 anos. Mas da forma com que os recursos estão sendo disponibilizados, este programa vai ser alcançado em 60 anos. Portanto, colocar na agenda do Senado da República e da sociedade brasileira temas como da defesa nacional me parece da maior importância e, por isso, eu quero me congratular com Vossa Excelência, que tem sido uma excepcional senadora na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, trazendo e levantando esses temas que são da mais absoluta pertinência e tempestividade. Meus cumprimentos e congratulações a Vossa Excelência pela oportunidade do tema que traz para debate em plenário. Muito obrigada, senador Ricardo Ferraço, e eu queria pedir que seu aparte seja incluído nesse meu pronunciamento pela relevância e pela sua condição de presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores e pelo envolvimento que tem no trato dessas questões de defesa. É uma questão tão relevante porque nós pensamos em defesa, sempre que se fala em defesa, eu procuro falar isso e não falar em indústria bélica, por exemplo, que tem um preconceito em relação a isso, mas nenhum país é forte se não der às suas Forças Armadas a devida relevância e o devido posicionamento estratégico. E, para isso, é preciso equipá-las. Então, hoje, com a moderna indústria de defesa, ela é uma absorvedora. A internet, o que é a internet? Ela é decorrente exatamente de um processo de relação de conflitos que acabaram resultando nisso. Toda a indústria foi desenvolvida no pós-guerra em função da própria guerra. Então, é preciso estarmos atentos que a defesa permita esse espaço de uma abrangência maior. E eu fico muito feliz que lá em Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria esteja trabalhando junto com a Força Aérea Brasileira, com o Exército Brasileiro, para o desenvolvimento não apenas dos projetos dos veículos aéreos não tripulados, os chamados drones, que Vossa Excelência teve a presidência lá no dia que fizemos isso, mas também da nova família de blindados, que também tem uma atuação importante em momentos do projeto Guarani, que Vossa Excelência lembra muito bem, que vai ter também um aporte relevante na modernização de toda a indústria, que tem toda uma cadeia produtiva. É geração de emprego, de tecnologia. Podemos vender esses equipamentos para países do Mercosul, como já há interesse de alguns países do Mercosul, que não me cabe aqui na tribuna falar sobre isso, porque são informações de segurança, mas dizer que isso é um grande avanço, uma grande oportunidade que o Brasil tem. E na hora que tem um programa sensacional, o Ciências Sem Fronteiras, é também a oportunidade de os jovens brasileiros se prepararem para esses grandes desafios que são abertos em várias frentes do desenvolvimento brasileiro. Então, eu queria fazer esse registro para agradecer. Imagine o Proteger, o Itaipu Nacional,
sem um sistema de proteção, senador Ricardo Ferraz, ou Itucuruí, ou Angra dos Reis, cito apenas esses, ou as linhas de transmissão desses grandes projetos. Então, eu queria ressaltar aqui a necessidade que temos, como disse Vossa Excelência, de trabalharmos com muita atenção sobre o orçamento e para que o Poder Executivo também entenda que essa área ela é prioritária para uma nação que quer ser uma nação com protagonismo internacional, que ela já é hoje, mas será muito mais quanto mais tiver. E cumprimentar a qualidade profissional dos nossos militares pela aplicação que tem. Há pouco o senador Valdemir Moca usou a tribuna para falar sobre os médicos militares para atuar em zonas de carência. É um projeto relevante, especialmente tratando dos militares que estão na reserva e que estão impedidos legalmente de exercerem a medicina na área civil. Então, é uma modernização que nós, diante da necessidade da carência, podemos fazer e tenho certeza que a compreensão das Forças Armadas será também muito receptiva a essa iniciativa do senador Marcelo Crivella, que está tramitando aqui no Senado. Para encerrar, senador Paulo Paim, nós temos aqui o senhor, o senador Álvaro Dias e outros senadores, Álvaro Dias, uma missão que nos foi dada pelo mandato, pela demanda social, que diz respeito aos aposentados do Fundo Aeros. E eu queria, como o senhor já fez no início dessa semana, me solidarizar também e novamente, com o José Manuel da Costa, 67 anos. Por 32 anos, o José Manuel da Costa foi um comissário de bordo. Ele está em greve de fome no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E é um gesto solitário, que tem a solidariedade, nossa solidariedade. Muitos que integram ou integraram o Fundo Aeros estão aguardando, como nós, uma decisão. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal houve um pedido de vistas e começou o recesso e isso não foi julgado. A ministra Carmen Lúcia fez um voto primoroso. Vossa Excelência e eu estávamos lá no dia da apresentação do voto da ministra Carmen Lúcia a respeito da defasagem tarifária e do direito dos aposentados do Aeros em relação ao que pagaram para o fundo de pensão complementar. Hoje estão vivendo na miséria e muitos deles, centenas, morreram sem ver um direito recuperado. Então, ao José Manuel da Costa, e nós estamos aqui vendo da possibilidade de algum momento, estarmos presentes, nós, os senadores que estamos envolvidos com isso, e tantos quantos quiserem, para irmos lá pessoalmente. Se houver condições, inclusive estratégicas, porque estamos aqui envolvidos com as sessões deliberativas de segunda a sexta-feira para fazer esse movimento. Então, eu queria renovar, senador, em seu nome também do senador Álvaro Dias, sobre essa questão que tem um grande alcance social. É a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Muito obrigado. Muito bem, senadora Ana Amélia,